Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos compartilhar a palavra de Deus, que Deus falou no meu coração hoje através da palavra, e quero compartilhar com todo mundo sobre essa palavra, porque sempre tem um momento na vida da gente que é chegada a hora, né? E chegou, e o nome da mensagem, né? Ela é a hora de voltar. Então sempre na vida da gente tem a hora de voltar. Não adianta, né? A gente chega uma hora que a gente é chamado para voltar. Então eu quero ler um versículo na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 3, que diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Eu imagino como Jacó deve ter ficado naquele momento, o baque que não deu em Jacó naquele momento, porque Jacó era conhecido como enganador. Na terra de Jacó, na parentela dele, todo mundo lá conhecia Jacó como enganador. Jacó vivia enganando. A especialidade de Jacó era enganar. Onde ele podia tirar um proveito de alguma coisa enganando alguém, ele fazia. E chegou um certo momento na vida dele que ele fez isso com a pessoa errada, que era o seu irmão, né, com Esaú. E enganou Esaú e o seu pai, né, o seu pai Abraão. E ele teve que fugir. Ele fugiu e peregrinou muito tempo até ele fazer uma aliança com Deus, né? E então ele conheceu a filha de Labão. E Labão aí enganou ele, né? Toda essa história. Mas não é nessa parte que a gente quer entrar, né? A gente quer entrar na parte da volta. Da volta, quando Deus chamou Jacó para voltar. Disse: ó, Jacó, você vai ter que voltar. É hora de voltar. Eu imagino que Jacó deve ter olhado para se virado, né, da onde veio a voz de Deus, disse: mas Senhor, como é que eu vou voltar? E Deus: ó, Jacó, é hora de voltar, é hora de você voltar, é hora de você voltar. Eu quero te abençoar, Jacó, mas para mim te abençoar você tem que voltar. Se você não voltar, como é que eu vou te abençoar? Você precisa voltar. Você precisa consertar o teu passado. Você precisa consertar os erros do teu passado. E eu imagino assim que Jacó ainda tenha relutado, porque por causa da ira do irmão dele, né? Porque o irmão dele estava muito irado e ele teve que fugir para o irmão dele para Esaú não matar ele. E eu imagino que ele deve ter perguntado: mas Deus, e o meu irmão? E as pessoas que eu enganei? E ele tinha essa preocupação, porque toda vez quando você vai voltar para um lugar, você pensa no que você fez. Quando você sai da igreja, é um exemplo. Você pensa: mas como é que eu vou voltar lá? Se eu andei pecando, andei caindo, andei desviando dos caminhos de Deus, como é que eu vou voltar para a igreja? O que o pessoal vai dizer de mim? É algo que vem na cabeça da pessoa que está afastada dos caminhos de Deus. E eu falo isso porque eu também já tive afastado dos caminhos de Deus. E não é fácil voltar. Não é fácil voltar. E para Jacó não era fácil de voltar para a casa do pai dele, dos irmãos dele. Não era. Mas Deus falou: ó, Jacó, eu sou contigo. Vamos lá, volte. Volte que eu sou contigo. É hora de voltar. Você precisa resolver teu passado, Jacó. Você precisa resolver as coisas do teu passado. Você precisa ter uma atitude e você precisa voltar. E então Jacó obedeceu a Deus e voltou. Eu não sei qual é que é o teu problema hoje, o que você
de repente está passando hoje na tua vida. Para onde que você precisa voltar? Para onde que Deus está te chamando para voltar? Se você está afastado da igreja e Deus está te chamando para você voltar para os caminhos dele, de repente ele está dizendo para você: eu sou contigo, volta, volta, eu quero te abençoar, eu quero que você tenha paz, eu quero que você tenha uma vida leve. Você não precisa carregar esse fardo que está carregando, mas volte. Então o que nós podemos aprender ali com Jacó também, porque depois quando Jacó obedeceu a voz de Deus, que ele voltou, que ele foi voltando, Deus abençoou ele. Quando ele lutou com o anjo, Deus chamou ele, mudou o nome dele para Israel. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente pode entender disso é que quando Jacó ouviu a voz de Deus, quando ele disse: não, eu vou voltar, eu não vou me acovardar, eu errei, eu fiz as coisas erradas, mas eu vou voltar. Eu vou lá resolver o meu passado para mim ter uma vida plena com Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente tem um problema do passado, às vezes, para resolver, ainda perdão para pedir. E a vida da gente parece que tem alguma coisa que falta. A gente tá ali, tá na fé, tá no caminho com Deus, tudo, mas não é aquela vida plena que a gente quer ter. Então, assim, o que muitas vezes falta? Muitas vezes falta você voltar para o lugar, para as pessoas que de repente você magoou, atitudes tuas às vezes magoaram a pessoa, palavras, de uma ou outra forma, às vezes tem alguma coisa errada no passado, que cada um sabe do seu passado, e às vezes precisamos ir resolver, precisamos voltar lá, pedir perdão, né? E mesmo que a pessoa não deu perdão, né? Mas às vezes a falta de pedir perdão vai apertando o coração, né, não vai deixando a tua vida plena, né? Porque tem um pastor amigo meu ali, ele sempre fala que quando você não libera o perdão, é uma brasa que você segura na mão. Só que quando você não pede o perdão, também é uma brasa que você segura na mão. Então, o que acontece quando você pede o perdão? Você pega essa brasa e joga pro outro. Se o outro te perdoar, é porque ele jogou a brasa fora. Se o outro não te perdoar, é porque ele segurou a brasa. E é ele que vai sofrer, porque a tua parte você fez com ele e com Deus. Então Deus está te chamando de alguma forma, Deus quer falar com você. Você tem alguma coisa, às vezes, que você precisa voltar, você precisa pedir perdão. Deus está te esperando, de braços abertos. Né? Às vezes você precisa voltar para a igreja, né? Pedir perdão para Deus, né? Voltar para a casa do Pai, na casa dos irmãos, né? Os irmãos na igreja lá, todo mundo às vezes está esperando lá de braços abertos. Então falta só uma atitude, de repente falta só uma atitude de voltar, de buscar, de servir o Senhor, de servir de coração. Então a Bíblia diz que quando Jacó aceitou o chamado de Deus, a ordem de Deus de voltar, quando Deus disse: Jacó, chegou a hora de voltar, Jacó então voltou, lutou com o anjo, foi abençoado, né? E quando Jacó estava chegando, ele ficou com receio de Esaú. Só que Deus já tinha preparado o coração de Esaú para Esaú receber ele de uma forma muito amistosa, né? Então Deus transforma as pessoas quando você vai de coração, quando é um propósito de coração de você ir se acertar com alguém também, Deus faz a parte dele, né? Deus vai preparando para pelo menos o encontro ser amistoso, mesmo que a pessoa às vezes não te perdoa, não se acerta com você, mas o encontro com essa pessoa passa a ser amistoso, passa a ser uma coisa leve, né? Você sente aquela paz, aquela tranquilidade, porque você sabe que o Senhor é com você. Então, sempre quando a gente vai para fazer as coisas certas, nós podemos ter certeza de uma coisa: que Deus vai à frente,
Deus vai à frente, Deus prepara o caminho, Deus prepara o terreno, para que quando a gente chegar lá, tá tudo preparado pelas mãos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não sei qual é que é o teu problema que você precisa resolver, se o teu problema é com Deus. Às vezes você precisa voltar para a igreja, pedir perdão para Deus, né, e se reconciliar com Jesus. Ou às vezes você está na igreja e precisa resolver o teu passado, ainda alguma coisa que ficou no teu passado. Então que o Espírito Santo nesse momento toque o teu coração, que você sinta, né, que o Espírito Santo fale com você o que você precisa fazer, qual atitude que você precisa tomar. Mas é importante quando você ouvir a voz de Deus, você atender ao chamado de Deus, você atender o que Deus quer, você fazer a vontade de Deus, que aí você também é abençoado, né? A tua vida anda, a tua vida flui. Então é só atender o chamado de Deus. Quando Deus tem um chamado para você, você atender o chamado de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer que você faça, e a tua vida será plena, a tua vida será abençoada, será uma vida de vitórias. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então que fiquem todos aí com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima e abençoada semana. Amém?